Pessoal, 3 dicas rápidas aqui para ordenar frações. Como é que eu sei, olhando duas frações, como é que eu sei qual é a maior, qual representa um número maior que o outro? A gente já sabe que a fração é uma divisão. Então, quando eu falo de fração maior ou menor, eu quero saber o quociente, o resultado dessa divisão. Qual resultado é maior? Então, vamos ver aqui um primeiro caso. Quando eu tenho frações com denominadores iguais, será maior a fração com maior numerador. Então, olha aqui no desenho, eu tenho uma mesma barrinha do mesmo tamanho dividida em 6 partes nos dois desenhos. No de cima eu colori 2 partes, no de baixo eu colori 5. Onde eu colori mais? Nos 5/6. Então, 5/6 é mais do que 2/6. 13/5 é mais do que 8/5. 12/27 é menos do que 20/27. Então, quando o denominador for igual, vai ser maior a fração com maior numerador. E quando os numeradores forem iguais, aí a gente tem uma outra situação. Quando os numeradores forem iguais, será maior a fração com menor denominador. Vamos verificar isso aqui de novo. Eu dividi a mesma barrinha do mesmo tamanho no desenho de cima em 10 partes iguais e no desenho de baixo em 3 partes iguais. Então, eu tenho 3/10 em cima e tenho 3/5 embaixo. Onde eu tenho um pedaço maior? No 3/5. Então, quando os meus numeradores forem iguais, vai ser maior a fração, nesse caso, com o menor denominador. Veja que 3/5 eu tenho mais do que 3/10. Então, temos mais 2 exemplos aqui. 15/12 e 15/20. Onde eu vou ter mais? Eu vou ter mais no 15/12. E olha como que nesse caso aqui é fácil perceber. 15 é maior que 12. Então, eu sei que essa divisão aqui vai dar 1, alguma coisa. E 15 é menor do que 20. Eu vou ter do outro lado 0, alguma coisa. Então, onde eu tenho 1, vai ser uma fração maior do que 0, Embaixo, 7/8 e 7/12. Onde eu tenho mais? No 7/8. 7/8 é quase um inteiro, né? Se fossem 8/8, seria um inteiro. 7/12 está longe do inteiro ainda. Então, 7/8 é maior do que 7/12. E quando nós não temos nem numeradores e nem denominadores iguais? Aí a gente pode usar a estratégia de transformar ou numerador ou denominador de qualquer uma das frações e colocar igual da outra fração. Podemos fazer isso, tá? Então, nós temos, aqui também usa-se muito, né, o MMC. Mas se a gente transformar uma ou ambas de modo que fique tanto faz numerador ou denominador igual, a gente já consegue fazer essa relação. Reparem que nós não estamos fazendo operações, a gente só está identificando qual é maior. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui. Eu tenho 3/5 e 6/7. Reparem uma coisa, nesses 4 números aqui, nos numeradores entre si, o 6 é múltiplo de 3. Isso significa que se eu multiplicar essa fração toda aqui por 2, eu passo a ter 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10. Eu transformei ela em 6/10 e vou compará-la com 6/7. Então, olha lá o que nós temos, 2 numeradores iguais. Quando os numeradores são iguais, é maior a fração com menor denominador. Então, 6/7 é maior que 6/10. Logo, o meu resultado aqui seria 6/7 maior que 3/5, porque 6/10 e 3/5 é a mesma coisa, tá? Segundo exemplo, o 3 e o 7 não têm relação de multiplicidade, mas o 4 e o 12 têm. Então, se eu multiplico esse 4 por 3, ele vai ficar 12. Então, vou multiplicar toda essa primeira fração por 3. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12. Agora, eu posso comparar com 7/12. Eu tenho 9/12 comparando com 7/12. Frações com denominadores iguais é maior a fração com maior numerador. Então, 9/12 é mais do que 7/12. Em consequência, 3/4 é maior do que 7/12. Já no terceiro exemplo, reparem, eu não tenho relação de multiplicidade entre 5 e 9 no numerador, nem entre 5 e 4 no denominador. Mas aí o que eu posso fazer? Uma estratégia bem bacana é você multiplicar ambos os numeradores. Multiplica um pelo outro e a gente vai encontrar aqui, nesse caso, 20. Ou seja, todas essas duas frações
podem ser transformadas em frações com denominador 20. Ótimo! Então, para o 4 virar 20, eu multiplico por 5. Vou multiplicar toda essa primeira fração por 5. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 5, 20, que já está ali. A outra fração eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 5, 20, que já está ali. Então, pronto, agora eu já posso comparar as duas frações. 36 vinteavos é maior do que 25 vinteavos. Consequentemente, 9 quintos é maior do que 5 quartos. Escreva, para a gente ver aqui se pegou legal esse exercício, escreva as frações 6 quintos, 10 sextos, 3 meios e 6 sétimos em ordem crescente. Então, vamos lá, vamos a algumas dicas aqui. Primeira coisa, 6 é maior do que 5, essa fração é maior que 1. 10 é maior do que 6. Detalhe, essa fração pode ser simplificada. Eu vou simplificar. Eu prefiro trabalhar com ela simplificada. 5 terços, 5 é maior que 3. 3 meios também, 6 sétimos. 6 é menor do que 7. Então, eu já sei que essa fração aqui vai dar 0, alguma coisa. Eu já sei que se é ordem crescente, 6 sétimos vai ser a primeira, porque ela vai dar menos do que 1, as outras 3 vai dar mais do que 1. Então, eu tenho quais denominadores aqui? 5, 3 e 2. Eu tenho 3 números primos, então o número que vai ser múltiplo comum dos 3 vai ser o produto desses 3. 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. Vou transformar todas essas frações em fração com denominador 30. Ok. Como é que eu faço agora, então? Olha, eu posso usar o caminho inverso, né? Se algum número que eu multipliquei por 5 para virar 30, para achar esse número, eu posso fazer agora um caminho inverso aqui, ó. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 6, 36. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 5, 50. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 3, 45. Então, primeiro eu vou dividir e depois eu vou multiplicar. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Vocês já viram isso, já perceberam isso quando vocês fazem MMC. Então, essas frações se transformaram, todas elas com denominador 30. Então, quem vai ser a menor? Agora eu quero a menor, ordem crescente. A menor de todas seria os 6 quintos. Tá ali. Por que os 6 quintos? Inclusive, eu já até tenho aqui os mesmos numeradores agora, né? Os 6 sétimos e os 6 quintos, eles têm o mesmo numerador. Mas isso, para mim, nesse exercício não foi útil, porque eu já sei que 6 sétimos é menor que 1 e 6 quintos é maior que 1. Então, eu precisaria comparar os 6 quintos com todas as demais frações. Então, 6 sétimos, seguido de 6 quintos, seguido de, vamos olhar só o numerador, 45, então 3 meios. E, por fim, a maior de todas, que é 5 terços. Como no enunciado está 10 sextos, eu vou colocar 10 sextos ali. O que está em azul foi o que eu usei para resolver o exercício, tá? Então, nós temos aqui, se a gente pegar uma calculadora e efetuar uma divisão, 6 dividido por 7, dividido por 5, 3 por 2 e 10 por 6, nós vamos achar números decimais aqui em ordem crescente.